Bem, esse vídeo não vai ter um roteiro super elaborado, explicando todos os aspectos do que eu acredito que seja importante para uma análise de uma série no geral. Entretanto, vai ser uma review muito sincera do que eu achei do final de Digital Circus. Primeiramente, bom dia, eu sou o Boni. E recentemente eu fui até São José dos Campos para assistir o filme de Digital Circus. Foi uma experiência muito divertida, tanto a viagem até ir lá, o passeio que eu e o PlayHGU fizemos no shopping, porque eu fui com ele, sempre assistindo com ele. Foi uma resenha muito da hora. Vimos lá o filme e, cara, eu não sei explicar exatamente a sensação que eu tive no final, mas foi uma sensação muito similar de se emocionar. Mas de qualquer coisa, o vídeo vai ser sem spoilers, eu não vou dar nenhum spoiler sobre o filme, não vou dar nenhum detalhe super explícito, até porque depois que sair o episódio no YouTube eu vou fazer um vídeo com 100% de spoiler, falando tudo que eu acho sobre cada ponto, mas por enquanto eu não vou fazer isso, eu só vou falar algumas coisas sem muito contexto. Lembrando, o de sempre, deixa o like aí, se você já viu o filme, fala o que você achou. Hype o vídeo, por favor, hype o vídeo, isso é muito importante. Se der pra hypar, hype o vídeo, isso vai me ajudar demais. E vamos lá para a review do último episódio de The Amazing Digital Circus. Bom, o filme basicamente vai começar de onde parou. Imagino que isso não seja um grande segredo, mas vai começar de onde parou e dali pra frente não vai ter nada, eu juro que não vai ter nada do que eu esperava. Ao mesmo tempo que, sim, eu acertei várias teorias do nosso vídeo de tier list de teorias de Digital Circus, a gente acertou algumas das coisas lá, eu e o PlayHGU. Não vou dizer o que. Eu sugiro que vocês não vejam essa tier list, porque acaba que a gente fala bastante coisa que realmente acontece. Mas se você já viu, não se preocupa, não é tudo que acontece lá. Só uma teoria ou outra que a gente falou. Mas enfim, eu fiquei bem satisfeito com o episódio no geral. Eu nem vi o episódio passando. Tinha hora que eu achava, não é possível, o episódio vai acabar aqui. Não é possível. Aí não acabava, eu falei, ufa. Teve um final muito feliz no meu ponto de vista. Eu achei que seria um final trágico, 100% trágico. Mas não, teve um final feliz. Foi um final melancólico, mas muito satisfatório. Teve sim o seu grau de elementos pesados pra uma animação, mas é uma animação pra adultos, né? Sempre foi uma animação mais pra jovens adultos. Então fazia sentido ter esses assuntos. E cara, que assuntos bons, assuntos bem feitos, de verdade. Sério, rapaziada, conforme o episódio ia passando, eu ia pensando, caraca, nossa, caraca, eles fizeram isso! Porque é realmente muito bem feito, é feito com muito carinho. E eu ouso dizer que as produções de Hollywood, no geral, não são assim. Não se atrevem tanto, não se arriscam tanto. Eu vi gente falando que o final de Digital Circus foi covarde. E eu acho muito pelo contrário. O que eles fizeram foi muito bom, muito original. Não original, mas eu não quero entrar em detalhes. Porque se eu insinuar alguma coisa referente ao final, vocês vão saber. Porque se vocês já viram... Cara, eu não vou falar. Eu não vou falar porque senão vai ficar muito óbvio qual que é o final. Em resumo, o final é bom. O final é bom, é muito bem construído, é emocionante. Eu particularmente não chorei. Mas deu aquela sensação de chorar. Aquela sensação de que eu devia estar lacrimejando, mas eu não consegui chorar porque não me emocionou a esse ponto. Mas foi emocionante. Foi verdadeiramente emocionante. Principalmente levando em conta como eu comecei a ver Digital Circus. Que lá na época que lançou, se não me engano foi em 2023, lá em 2023 eu assisti o primeiro episódio de Digital Circus e eu não gostei. Inclusive eu falo isso no react aqui do canal, se vocês quiserem ver, tem uma playlist com react de todos os episódios. Eu falei no primeiro episódio que eu não tinha gostado na época que eu vi, e reassistindo no meu react, eu também não gostei tanto do primeiro episódio. Tipo, eu achei bom, mas não bom espetacular, tipo, super incrível. Eu achei bom. Mas aí, encorajado pelo PlayHGU, eu assisti o episódio 2, eu gostei bem mais do que o do episódio 1, mas ainda não tinha me fisgado de verdade. Até que eu assisti o episódio 3. E nossa, o episódio 3 foi uma punch assim no meu peito, mano. Falei, porra, essa série é incrível. Essa série aqui merece minha atenção. Tanto é que hoje em dia, The Amazing Digital Circus, pra mim, tá na minha trindade de melhores animações que eu já vi. Eu posso reconsiderar isso depois, eu posso pensar melhor um pouco depois, ver todas as animações que eu já vi, mas até o momento, Digital Circus tá lá no meu top 3, junto com Avatar e Hilda. Pra quem já viu meus vídeos antigos, sabe que Avatar e o The Gravity Falls sempre foi minha trindade, sempre foi meus desenhos favoritos,
Mas com Digital Circus, Gravity Falls perdeu o seu posto da minha trindade. Porque assim, Digital Circus não só tem uma história legal, tem mistérios legais, mas ele tem algo que eu, pelo menos, valorizo muito numa animação. Aquilo que eu mais valorizo numa animação, que eu mais valorizo numa história, são os personagens. Pra mim, os personagens são a coisa mais importante de uma história. Pode ter um world building mais ou menos, pode ter um enredo não tão interessante, pode não ter um tema tão interessante, mas se tem personagens bons, pra mim já é o ápice. Eu referencio Avatar, Gravity Falls e Hilda porque pra mim eles são animações que trabalham muito bem os personagens. Avatar que o diga. O desenvolvimento dos personagens de Avatar é bem lento, mas é muito empolgante de assistir. O Zuko, o personagem do Zuko, maravilhoso, ele fica 3 temporadas inteiras em desenvolvimento. E continua desenvolvendo depois nos quadrinhos. Gravity Falls, ele tem um desenvolvimento de personagem incrível, incrível, maravilhoso. São menos personagens que Avatar, é menos tempo de série que Avatar, e mesmo assim consegue ser tão bom quanto. Hilda, mesma coisa. Pra mim, o desenvolvimento de personagem de Hilda, junto com seu world building, que é muito bonito, junto com a sua animação, que é muito bonita, junto com vários aspectos que torna a Hilda, pra mim, a minha animação favorita, a melhor animação que eu já vi na minha vida. Hilda, pra mim, é exatamente isso, a melhor animação que eu já vi. E agora tem The Amazing Digital Circus, que não tem uma animação que agrada tanto, é uma animação bonita, óbvio, mas não é uma animação que agrada porque eu prefiro 2D do que 3D, mas eu entendo qual que é a proposta de ser 3D, inclusive. É bem interessante como eles trabalham a questão do 3D, porque não é só 3D porque talvez seja mais fácil de animar, não, é 3D por causa do tema da série, e isso é muito foda. Poderia ser igualmente muito bom se fosse em 2D, mas eles escolheram fazer 3D justamente por conta da temática. Assim, talvez seja por conta do orçamento da animação, mas fazer 3D seria mais barato, e acabou ornando com o tema da série, pode ter sido isso também. Mas de qualquer maneira, o 3D funciona muito bem com o Digital Circus, funciona muito bem. Agora, se por um lado a animação não me agrada tanto, o resto me agrada demais, velho. Me agrada muito. O world build, apesar de ser extremamente explorado, é muito bonito, é muito interessante, é muito bom. Você entender como que funciona aquele mundo digital, como são as suas regras, como que funciona as suas características, como funcionam os NPCs, os cenários, como que o Caim controla todo o cenário. É muito legal entender como funciona a tecnologia, que época se passa, tudo isso é muito legal, mas o principal são os personagens. E eu tenho que dizer, nesse último episódio, 2 personagens específicos foram muito bem trabalhados. Na primeira parte do episódio, trabalhou um personagem, que eu imagino que vocês já sabem qual é, mas eu não vou falar. E na segunda parte foi trabalhado outro personagem que me pegou de surpresa. Eu achei que seria algo ruim se acontecesse, mas aconteceu e acabou sendo legal. É algo que eu e o Plegaju falamos lá no vídeo de tier list de teorias. Foi muito emocionante ver o que aconteceu. Ver aqueles personagens interagindo daquela forma. No final foi muito satisfatório. Foi de emocionar, realmente foi de emocionar. E foi o que me fez perceber, cara, essa série é mágica. Eu tava imaginando um caminho pra série. A série acabou seguindo esse caminho, só que de uma maneira extremamente melhor. Apesar de ser exatamente o que eu falei que seria, acabou sendo melhor do que eu falei de como seria. E é isso que tornou Digital Circus pra mim tão bom. Porque não é saber como vai ser o final que faz a sua experiência ser boa ou não. É ver que mesmo você tendo uma ideia geral de como vai ser, acaba sendo muito bom, muito bem feito, muito bem executado. Porque você pode ter a melhor ideia do mundo, mas se você não executar da maneira certa, não vai ficar bom. Enfim, eu não tenho muito mais pra falar. Esse vídeo vai ser realmente curto. Depois que lançar o episódio no YouTube, eu vou fazer um vídeo bem mais longo, dando muito mais detalhes pra cada aspecto do episódio, porque eu vou falar tudo, velho. Eu vou falar tudo que eu achei. Talvez o vídeo fique com meia hora de duração, eu não sei, mas foi muito divertido ver esse filme. E espero que tenha sido divertido me acompanhar nessa curta jornada, né, porque eu comecei recentemente, nessa curta jornada de falar de Digital Circus. Já sabe, dá like, comenta o que você achou do episódio, se você viu. Se você não viu, comenta o que você acha que vai ser. Hype o vídeo. Novamente, por favor, hype o vídeo. É muito importante. Muito obrigado por me ver até aqui. E até a próxima.